Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Mas eu quero contar um testemunho hoje aqui, que eu ouvi já há mais de 20 anos, referente a uma ancião do estado da Paraíba, lá de Maceió. Alguns irmãos mais antigos podem ter conhecido o irmão Ferreira Neto. Ele era ancião de Maceió e ele era um trabalhador do campo, ele, a mulher dele. E ele tinha uma filha que estudava na cidade. E essa filha dele estava estudando para ser dentista. Mas ela estudou por estudar, não tinha vontade de ser dentista. E aí o senhor revelou para ele que ia colocar ele no ministério de ancião. E naquele ano foi orado e ele foi apresentado como ancião. Mas assim, irmão, ele morava em bairro rural e era muito difícil para ele exercer o ministério, né? Que ele tinha que viajar sempre, atender batismo, Santa Ceia, busca de dons, né? Mas o Senhor pôs no coração dele, irmão, dele mudar para a cidade. Só que quando ele mudou para a cidade, ele não tinha uma profissão que servia para ele trabalhar na cidade. Aí o Senhor falou para ele: eu vou ensinar uma profissão para você. E ele, irmão, era trabalhador de lavrador. Irmão, sabe, lavrador normalmente tem a mão pesada por causa do manejar foice, enxada, machado. E a profissão que o Senhor ensinou para ele mesmo foi de dentista. E o Senhor revelou para ele, deu uma revelação para ele, ensinou com ele como que ele ia pegar no buticão, que é aquele aparelho de arrancar dente, da anestesia, ensinou tudo para ele. Se ouvi da própria boca dele, uma vez que congregou, nesse tempo fazia comum em Osasco, na Vila Holanda, e ele contou lá, do tempo do saudoso irmão Lucílio. Irmãos, e assim, o irmão Ferreira Neto, que era ancião de Maceió, abriu um consultório de dentista e começou a arrancar dente. E os outros que não conheciam ele, não pensou que ele tinha vindo de outro lugar. Falou: ó, tem um dentista novo na cidade, mas tem a mão tão leve que a gente nem sente quando ele arranca o dente. E começou, irmão, um passar de boca a boca, e Deus permitiu, irmão, que ele fez uma freguesia muito grande. Mas ele tinha as missões, que tinha que sair para atender batismo. Às vezes ficava 2 dias fora, né? Às vezes ficava até mais, eu tinha ido no meio de semana também, reunião ministerial. E esse irmão começou a ter dificuldade, porque tinha muitos clientes, e começou a ter dificuldade de atender a clientela e atender a obra de Deus. E os dentistas da cidade, irmão, começou a procurar saber de onde que ele tinha vindo de dentista, qual a cidade que ele tinha escritório lá, e descobriram que ele não tinha formação de dentista. E foi no Conselho Regional de Odontologia e denunciou ele. Eles vieram, tudo, mas, irmão, comprovaram a habilidade dele de arrancar dente, que o Senhor tinha ensinado para ele na revelação através de um anjo. O Senhor mandou um anjo para ensinar ele. Mas aí, irmão, eles proibiram ele de passar medicamento e assinar receita e tudo, porque ele não tinha formação. Ele não tinha o número da ordem do Conselho Regional de Odontologia. Mas ele tinha uma filha que era formada e era dentista. Aí a filha dele, irmão, começou a trabalhar com ele só para encaminhar as receitas, assinar o que precisava de assinar e pôr o nome do conselho, né, nas receitas e tudo, que precisava de ter o carimbo e a assinatura dela. E assim, irmão, Deus foi prosperando. Mas aí, irmão, Deus deu uma missão para o irmão
que ele precisava ficar dias fora. E a filha dele era formada, mas ela não gostava da profissão. Ela não tinha habilidade. Aí o Senhor falou para ele ir na missão, que Deus ia fazer uma obra. E ele foi, irmão, viajar na missão. E quando foi na segunda-feira, irmãos, tinha muitas marcações para ele atender na segunda-feira. E a esposa dele ficou aflita. E o Senhor falou para ela: eu vou ensinar você também como ensinei o seu esposo. E naquela mesma noite, irmão, Deus deu uma revelação para a irmã, mandou um anjo, ensinou para ela e deu habilidade para ela. E a irmã também começou, irmão, trabalhar. E aí o pessoal falava: nossa, os dois é igualzinho. Os dois têm a mão tão leve para extrair dentro que a gente nem sente. Parece que não precisa nem anestesia. E assim, irmão, Deus abençoou eles, prosperou eles. E o servo de Deus, com muitos anos exercendo a profissão de dentista, sem ter uma formação facultativa numa faculdade, mas estudou na maior faculdade dos médicos, dos dentistas, e dos reis e do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, Deus fez essa obra. Alguns irmãos mais antigos na fé devem conhecer esse testemunho e podem afirmar que é verdade. Também, irmão, eu quero também contar um outro testemunho também, de um outro irmão também. Não sei se os irmãos ouviram falar é um irmão do Nordeste, agora me esqueci o nome dele. E ele morava, irmãos, em São Paulo. E o Senhor revelou para ele evangelizar no Nordeste, ele e a família dele. E o irmão, irmãos, ele já está há muitos anos em São Paulo, mas o Senhor mandou ele de volta lá para o Nordeste. E ele mudou mais a família dele. Irmãos, e o lugar que o Senhor mandou para eles é um lugar muito difícil. Lá a pessoa tinha que buscar água longe para beber, para fazer comida. E ele começou a evangelizar. E o Senhor, irmão, começou a fazer obra no testemunhado. Ele fazia reuniões de evangelização, evangelizava, anunciava o santo batismo, pregava o arrependimento dos pecados. Lá no lado do Nordeste, lá, ele falou que lá tinha muitas pessoas envolvidas com o negócio de saravá, essas coisas aí. E ele evangelizando as pessoas. O Senhor dava a ele a graça, irmão, de anunciar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no Nordeste. E Deus começou a comover o coração daquele povo. Só que no bairro que ele morava, irmão, não tinha água. Não tinha água encanada. E as pessoas lá, em São Paulo, em Minas, a gente chama cisterna. Eles chamam cacimba. E ele já tinha tentado furar várias cacimbas, ou cisterna. Mas, irmão, às vezes furava 10, 15, 20 metros, não chegava na água. E às vezes, quando chegava a uma certa distância, dava um cascalho no fundo do poço que não tinha como continuar. Mas o irmão falou: Senhor, e se as almas pedir batismo, como que eu vou fazer? Não tem como carregar a água no balde de longe para encher uma vasca, que é um tanque de batismo de lona improvisado, que em alguns lugares ainda usam ainda. E assim, irmão, aquelas almas começaram a pedir batismo. E o irmão continuou anunciando, e as almas foi pedindo batismo.
Aí ele levou o pedido de batismo para ser orado. E Deus confirmou o batismo. Só, irmão, que não tinha água para fazer o batismo. E ele orou ao Senhor, falou: Senhor, como que eu vou fazer batismo sem água? Porque o nosso batismo na congregação não é feito com canequinha, nem jogar água na cabeça. É feito por imersão. O testemunhado é emergido na água, na semelhança da morte. E quando ele é emergido, o irmão fala aquelas palavras maravilhosas do batismo, quando ele levanta, isso quer dizer que ele ressuscitou com Cristo e vai viver uma nova vida debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o irmão ancião emerge na água, quer dizer que ele morreu para esse mundo. E quando ele levanta e ressuscita com a nova vida, selado, irmãos, com o selo da promessa da vida eterna. E assim, irmãos, o Senhor falou para ele: faz uma cacimba, ou como alguns conhecem, poço, ou cisterna na casa dele. Mas, irmão, o tempo estava muito curto. Faltava poucos dias para o batismo e ele começou a cavar aquele poço, ou aquela cacimba, ou cisterna, como algum conhece. Mas, irmão, ele falou que a terra era tão dura que ele pegava a picareta e dava uma picaretada no chão para começar a fazer cavar o poço. Uma picareta batia no chão e só fazia um risco. Ele precisou de pegar água, buscar com dificuldade e jogar todo o perímetro onde ele ia fazer o poço, para pelo menos ter condição de começar a cavar. E ali tomou uma enxada que alguém chama de enxadão, do cabo curto, uma pá, uns baldes, chamou as crianças para ajudar ele a cavar o poço, e ele começou a cavar. No primeiro dia, irmão, de cavação, ele falou que não cavou nem 1 metro. E começou a cavar, e a terra era muito dura, ainda tinha que tirar aqui a terra e jogar fora. Irmãos, e assim, o batismo ia ser no domingo à tarde, que normalmente, como batismo é feito no rio, ou nos interiores que não tem uma congregação, normalmente o batismo é feito de dia. E o batismo estava marcado, irmãos, para ser realizado à tarde. E na véspera do batismo, irmão, já na sexta-feira, o batismo ia ser no domingo, o poço do irmão tinha só uns 10 metros de fundura. E não tinha nem um merejinho de água, nem um olhinho de água, ele não tinha nascido ainda. E ele, de sábado para domingo, ele, quando parou de cavar, caiu de joelho diante do Senhor e clamou a misericórdia de Deus. E ficou ali de joelho, permaneceu em oração, irmão. Aí dormia um pouquinho, levantava, ia lá orar, olhava, não tinha nem um meredinho de água, e voltava, caía de joelho diante de Deus de novo e orava. Até, irmão, um determinado momento, que ele estava indo em oração, o dia já estava amanhecendo, e a vizinha que morava no mesmo quintal da rua dele, para baixo da casa dele, começou a bater desesperadamente na porta da casa dele e falou para ele correr lá acudir ela, porque ele tinha cavado o poço, mas não tinha feito lugar para a água escorrer, e a água estava invadindo o quintal da casa dela, né? E ela tinha criação, e ele correu lá com a enxada, irmão, fez um regozinho, né, para a água correr ali dentro e sair para fora. E ele falou, irmão, que estourou 3 olhos de água dentro daquele poço, que jogava areia para cima assim, a água escorria mais de uma telha da água para fora. Irmãos, dava para pôr dentro de um cano de 3 polegadas a água que nascia naquele poço.
E aí, irmãos, aí a obra bonita que Deus fez. Que os vizinhos viu falar que tinha algo ali, e todos eles tinham cavado naquela rua, nas ruas perto, poços de 20, 15, 30 metros não dava água. E na do irmão deu água com 10 metros de fundura, irmão. Aí o pessoal vinha falar que como que tinha feito, ele anunciava a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e convidava para o batismo. E assim, irmãos, por causa do milagre dessa cisterna, veio muita gente que é testemunhado e veio muita gente que começou a ir lá buscar água lá e falou com ele. Como é que ele conseguia, irmão? A água ali naquele lugar tão difícil. E ele falava da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhava eles. E assim, irmão, Deus preparou que no dia do batismo, à tarde, irmão, tinha muita gente. Tantos dos que vinham ver a cisterna que dava água ali no agreste, como também, irmãos, os que eram testemunhados através dele mesmo, e os que eram testemunhados que vinham buscar água, irmãos, as pessoas vinham buscar água, os vizinhos, todo mundo foi beneficiado com essa obra que Deus fez, e o Senhor preparou o batismo, e Deus chamou muitas almas nas águas do Santo Batismo, e o nome de Deus foi glorificado. Assim, irmãos, é obras que Deus faz, como o irmão Luiz Galdino, de Alta Floresta, que já dorme também no Senhor, ele deu testemunho uma vez também, que ele foi, irmãos, atender um batismo num lugar, irmãos, e aquele lugar, aquele rio era cheio de crocodilo. E quando foi anunciado na cidade que ia ter o batismo, ninguém podia entrar naquele rio que tinha muito crocodilo. Mas o batismo foi arado, foi confirmado. E os crocodilos também, irmãos, eles obedecem à voz de Deus. E muita gente da cidade foi lá para ver os crocodilos comer o irmão. Aqueles jacarés grandão, né? E o irmão abriu o serviço de Santo Batismo, cantaram os hinos. Quando ele desceu nas águas, irmãos, os crocodilos apareceram. Só que os crocodilos, eles vinham vindo. Quando chegava mais ou menos uns 5 metros onde o irmão estava fazendo o batismo, eles ficavam tudo de lá de longe olhando e não se aproximavam. E muita gente foi ali para ver o crocodilo, muita gente ali foi ver, na esperança de ver o crocodilo comer o irmão. O irmão fez o serviço do batismo, pregou, e muita gente desceu nas águas do Santo Batismo, obedeceu a Deus, e ninguém foi mordido nem ferido por nenhum crocodilo, e o nome de Deus foi glorificado. Porque é muitas obras que Deus faz, irmão. Teve um irmão que contou também que ali do Pará do Mato Grosso tem aqueles boi pantaneiro, e aqueles bois chucro, irmão, que parte para cima das pessoas. E o Senhor mandou um irmão ali e começou a anunciar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E começou a anunciar, irmão, o pessoal começou a crer. E tinha um fazendeiro ali que era muito contra a obra de Deus. E quando ele viu falar que ia ter o batismo, ele falou para os retireiros dele, que é os pessoal que tomam conta dos gados. Na hora que os crentes reuniram lá para fazer o batismo, nós vamos tocar as boiadas em cima deles. E assim combinaram, irmão. Mas o batismo foi orado. O irmão ancião, quando chegou na cidade, que soube da notícia, ficou meio temeroso, mas falou, não, o Senhor confirmou e eu vou fazer o batismo. E foi ali, irmão, abriu o serviço do batismo, e o fazendeiro juntou os retireiros dele, irmão, e veio lá com mais de 300 boi pantaneiro, para, irmão, pisotear a irmandade. Mas quando os bois se aproximaram, irmão, que vem aqueles bois tudo correndo, bufando pro lado da irmandade, o irmão abriu o serviço do Santo Batismo, quando falou,
Deus seja louvado, a Irmandade respondeu amém. Os boi caiu tudo de joelho. Ficou de joelho até o término do serviço do Santo Batismo. Deus chamou muita gente do Santo Batismo. E os boi, depois que terminou o Santo Batismo, eles levantaram, foram embora. E muitos daqueles retireiros obedeceram a Deus também nas águas do Santo Batismo. Porque, irmão, essa obra não é do homem. Essa obra é de Deus. Também, irmão, eu vi um testemunho do irmão que contou que esse irmão, ele tinha a profissão de sapateiro. E ele, irmãos, morava numa cidadezinha pequena no interior e ele consertava sapato. Mas a cidade era pequena, não tinha tanto movimento assim. E ele tinha bastante crianças e ele tinha um cliente que era advogado. De vez em quando levava algum sapato ali para consertar, para pregar salto. E ele via que as crianças daquele irmão bonita, bem cuidada. E ele falava para o irmão sapateiro assim: como que é que você faz para cuidar tão bem dos seus filhos? Eu vejo que eles estão bem nutridos, bonitos, bem vestidos. E aqui não há serviço para isso. Não tem movimento aqui para sapateiro ganhar dinheiro que dá para tratar de uma família. E ele falou assim: Deus proverá. E assim, irmãos, toda vez que aquele dentista, aquele pessoal da classe mais abastada e ali questionava o irmão a respeito como que ele fazia para sustentar a família dele e os filhos dele estavam sendo tão bem cuidados e bem tratados, bem vestidos, ele e a esposa dele. A resposta do irmão é o mesmo: Deus proverá. E aquele advogado, irmão, ficou intrigado e contou para a mulher dele o que acontecia ali. E um dia a mulher dele, irmão, queria ir para o litoral, tomar banho de praia. E ele foi, mas a esposa dele, tomar banho de praia. E ele alugou um caiaque, um barquinho pequeno, e foi lá no, irmão, bem para frente da praia, bem no alto mar. E chegou lá, tinha um molho de chave, e falou assim: se o Deus do sapateiro proverá mesmo, eu vou saber que se ele fazer essa obra, trazer esse molho de chave na minha mão, eu vou obedecer a Deus. E pegou aquele molho de chave, mas jogou bem longe, lá no meio do mar, e voltou para casa. E falou no seu pensamento consigo mesmo: se o Deus do sapateiro é Deus de verdade mesmo, e ele vai prover que essa chave vai voltar na minha mão, eu vou crer no Deus do sapateiro. E aí, irmãos, aquele advogado voltou para casa. Aí quando passou o fim de semana, ele voltou para casa, divertiu. Quando foi um dia, falou para a mulher dele assim: eu tô com vontade de comer peixe. Vai na peixaria comprar um peixe para mim, que eu quero comer um peixe bem grande, assado. E a mulher dele foi comprar o peixe, chegou lá na peixaria. O homem da peixaria começou a mostrar os peixes para ela. E mostra um, mostra outro. Aí ela escolheu um dos peixes. Falou: eu quero esse peixe aí. Ele pegou, pesou aquele peixe, deu para ela. Quando ela chegou em casa, que a mais o marido foi tirar a escama do peixe, passar, que ela pegou a faca e pôs a faca, irmão, para abrir o peixe, a faca enroscou em alguma coisa, e ela abriu e estava a chave do marido dela dentro daquele peixe. Ele provou que o nosso Deus, tudo ele pode fazer e que ele proverá na nossa vida aquilo que nós tivermos de necessidade. Porque ele é o Deus, irmão, que faz todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Assim, mediante esses testemunhos, também, irmãos, tem o testemunho do irmão Firmino, que morava na cidade de Cabreúva,
no interior de São Paulo. Irmão Firmino, meu irmão, Deus deu ele uma família grande. E ele era administrador de fazenda. Ele tinha 14 filhos. E ele foi morar, irmão, numa fazenda. E chegou numa fazenda, irmão. O fazendeiro pôs ele para morar na sede da fazenda. E o Firmino, irmão, tudo que o fazendeiro falava com ele falava com ele, sim senhor, mas Deus é bom. E tudo que falava com ele falava e acrescentava depois, mas Deus é bom. E aquele irmão foi irritando o fazendeiro, que tudo que o Firmino falava, ele falava, Deus é bom. E aí, irmão, um dia aquele fazendeiro se irritou com o Firmino e falou para ele, Firmino, você fala que Deus é bom. E você, com seus 14 filhos, mora aqui, na sede da minha fazenda. Mas, porque você fala que Deus é bom, e eu não creio em Deus, você vai morar lá no galinheiro, Firmino, com seus 14 filhos. E tirou o Firmino, irmãos, da sede da fazenda e pôs o Firmino para morar junto com as galinhas lá no galinheiro. E o Firmino continuou falando que Deus é bom. Firmino, mas você está morando dentro do galinheiro e você continua falando que Deus é bom? Sim, senhor, mas Deus é bom. Irmãos, e Deus que é bom na nossa vida, permitiu que aquele fazendeiro entrou num declínio financeiro e precisou de vender a fazenda. E um gerente do Banco do Brasil foi ali comprar aquela fazenda, avaliar aquela fazenda, e o Firmino foi acompanhar o homem, mostrar ele a fazenda, mostrar as casas dos colonos, mostrar a sede da fazenda, e ele falava com o gerente e falava, mas Deus é bom. E o gerente começou a prestar atenção, que tudo que o Firmino falava, ele falava, mas Deus é bom. E aquele gerente perguntou, Firmino, onde você mora aqui? Certamente que você mora na sede da fazenda. E você é administrador da fazenda? Não, senhor, eu moro lá no galinheiro, porque Deus é bom. Eu falei, Firmino, mas se Deus é bom, por que você mora no galinheiro com seus 14 filhos? Porque Deus é bom. E ali, irmão, aquele homem avaliou aquela fazenda, foi embora. Irmãos, aquela fazenda foi vendida para outro fazendeiro. E um dia o Firmino lá, cuidando da fazenda, chegou ali, irmãos, aquele gerente do Banco do Brasil, mais os prefeitos, delegado, vereador, e falou, Firmino, nós viemos que te buscar você, porque toda vez que eu vim aqui e conversei aqui com você, você falou que Deus era bom. Então o Deus seu que é bom, preparou que nós compremos uma chácara, hoje vai ser a inauguração da chácara. E você e a sua família é o convidado para ir com nós almoçar na chácara lá. E pegaram o Firmino e os 14 filhos dele, pôs dentro de carro e levou eles para o almoço. E chegou ali, irmãos, naquela chácara, a placa daquela chácara estava coberta com pano, né? E ali aquele gerente do Banco do Brasil falou para eles, ó, vocês podem deixar faltar coisa na minha mesa, na mesa dos outros convidados, mas na mesa do Firmino e da família dele, não é para deixar faltar nada. Eu sinto o Firmino, irmão, coitados, descalço, o Firmino também descalço, a mulher dele descalço, no meio daquele pessoal tudo chique, e aquele monte de carne assada, doces, refrigerante, e os meninos do Firmino, irmão, que nunca tinha visto aquilo, falaram, pai, mas isso aqui tá parecendo um céu. Falou, meu filho, tá parecendo um céu, e é céu mesmo, come mesmo, porque Deus é bom. E ali, irmão, serviram o Firmino, e todo mundo comeu, se alegrou, e quando foi no fim da festa, irmão, todo mundo foi embora, só ficou aquele gerente e o Firmino.
Ele falou assim, ó Firmino, eu quero que você me ajude a fechar a casa, essa chácara, depois eu levo você e sua família embora. E ali ele começou a mostrar para o Firmino aquela casa que foi construída naquela chácara. Irmão, ele falava, Firmino, olha aqui essa sala grande que nós almoçamos. Firmino, aqui que é lugar de você receber visita. Não é dentro de um galinheiro não, Firmino. Então, senhor, é bom mesmo, mas Deus é bom. E levava o Firmino na cozinha, olha, Firmino. A cozinha, olha, um freezer, uma pia de lavar louça, torneira de água quente, Firmino. Isso aqui que é lugar de uma dona de casa, é cuidar da sua casa. Olha a mesa grande, com tantas cadeiras. Eu falei, então, muito bom, porque Deus é bom. E o Firmino tudo ia falando que Deus é bom. Aí levou lá nos quartos, mostrou os quartos, tudo arrumadinho, com camas em cada quarto. Aqui, Firmino, isso aqui que é um lugar do pai quando chegar tarde, ele pôs seus filhos para dormir, cada um na sua cama. Não dentro de um galinheiro, Firmino. Então, senhor, é mesmo, mas porque Deus é bom. E levou na área de serviço, tinha máquina de lavar, tinha tanque elétrico, tinha tanque de cimento. Falou, aqui, Firmino, que é um lugar da mulher cuidar das roupas, da casa. Não dentro de um galinheiro, Firmino. Ele falou, tá certo, porque Deus é bom. E assim, irmão, foi tudo. Levou o Firmino em tudo quanto é lado, e mostrava tudo, e o Firmino mostrava toda a coisa para aquele gerente, e no fim ele falava, porque Deus é bom. Aí ele falou, então, Firmino, agora eu vou embora, e você não vai embora. Como eu não vou embora? Sabe por quê, Firmino? Aquele dia que eu fui avaliar aquela fazenda, que tudo que você falava, e falava que Deus é bom, reuni com os grandes da cidade, nós fizemos um ajuntamento, fizemos uma coleta, e compramos essa chácara para você. E essa casa é sua, Firmino. E eu vou embora e você vai ficar morando nessa chácara. E fui lá na sala, e mostrou a sala, e tirou o pano que estava num quadro lá, escrito no mural, na parede da sala. O Deus do Firmino, o Deus que fez os céus e a terra, e que preparou essa casa para o Firmino, porque todas as vezes que eu conversei com ele, ele falou que Deus é bom. E por Deus dele ser bom, Deus preparou essa chácara e esta casa, toda completa, mobiliada, com cereais, com tudo, porque Deus é bom. E fui lá na frente da chácara, irmão, puxou aquele pantalão da praca, estava escrito ali, Recanto do Firmino e da sua família, porque Deus é bom. E Deus não tirou o Firmino daquela situação, com os 14 filhos dele dentro do galinheiro, e foi morar naquela chácara que Deus preparou para ele, porque o nosso Deus é bom, e porque ele nunca negou o Senhor e falou que Deus é bom. E esse nosso Deus, irmão, continua sendo bom. Tão bom que enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar e para dar a sua vida por nós no duro madeiro da cruz, porque o Senhor Jesus e porque Deus é bom. Assim, irmãos, terminando essa série de testemunhos que Deus preparou de contar. E qualquer dia, irmãos, para não ter problema que já está tendo em alguns canais, de alguém falar que o canal é dele, eu vou apresentar, nem que seja por foto, cada um da minha família, porque o dia que alguém aparecer lá falando que o canal Gerando Carinho CCB é dele, não sei o que mais, vocês vão conhecer. Então eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, o seu santo nome seja hoje e eternamente louvado, porque Deus é bom hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Geraldo Carolino CCB, dá o seu like, o seu joinha, porque todos os testemunhos, todos os cultos, hinos cantados, hinos avulsos, tocado, orquestrado, quando nós postar, você será avisado. Deus abençoe a todos.
Amém.